nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai chorar. Vamos todos ficar de pé, nós vamos iniciar esta Santa Missa de hoje. E nós vamos rezar também pela alma de Newton Lopes Pereira, José Lourenço de Lima. De óculos? Nunca vi pela isso. alma de Iracema Soares do Nascimento, Ruth dos Santos Rite e Antônio Carlos Gomes. Tchau. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinê Aparecida Marques Moro, Nelson Salerno e por todas as almas. Eu vou deixar ali para você fazer. Pela alma da dona Irene Inês do Nascimento, pela alma do Paulo de Oliveira, ação de graça pelo aniversário de 92 anos da dona Maria de Lourdes de Oliveira. Vamos rezar em ação de graça pelo aniversário dela e também para que Deus derrame muita saúde sobre a vida dela. E por todas as nossas intenções que trazemos no nosso coração. Vai olhar ele lá, senão ele... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Sebastião da Vila da Lila. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. No início dessa celebração, Deus nos chama e nos convida para se arrepender dos nossos pecados e que Ele possa nos absolver. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Oremos, Senhor, sede propício a teus fiéis e bondoso, multiplicai neles os dons da tua graça, para que, fervorosos na fé, na esperança e na caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos teus mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir o texto. Tá funcionando? Da sabedoria. O que é isso? Aham. Falando aqui. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus, que cuide de todas as coisas, e a quem deves mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz parar com todos indulgente. Mostras a tua força, a quem não crê na perfeição de teu poder. E nos que te conhecem, castigas o teu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração. Pois quando quiseres, está no teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças, Senhor. Aqui, Padre, o microfone. Senhor, és um Deus clemente e compassivo.
Vós, Senhor, sois bom, indulgente, cheio de misericórdia, para com todos os que te invocam. Ouvi, Senhor, a minha oração. Atenda a voz da minha súplica. Todos os povos criastes virão te adorar, Senhor, e glorificar o teu nome. Porque vós sois grande e o Senhor faz maravilhas. Vós sois o único Deus. Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, paciente e cheio de misericórdia e fidelidade. Voltai para mim os teus olhos e tenha piedade da minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Meu Deus. Os mistérios do Reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou uma outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo. Semeou o joio, a cisânia, no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e questionaram: Senhor, não semeou boa semente no teu campo? De onde veio essa praga, essa cisânia, esse joio? O dono respondeu: não. Os empregados então, o dono logo disse: foi um inimigo que fez isso. Os empregados disseram então: o senhor quer que a gente arranque a praga, a cisânia, o joio? O dono então disse logo: não, senhor. Pode acontecer que vocês arrancando a praga, a erva daninha, o joio, acaba também arrancando o trigo. Deixai crescer um e outro até o dia da colheita. E no tempo da colheita, então, direi aos que cortam o trigo: arranque primeiro o joio, enrole em feixes assim e taca fogo, faça uma fogueira ali. Vai ser queimado. Depois o trigo vocês recolhem no celeiro. Jesus também contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm
e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. 3 medidas. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Falava com o povo só usando parábolas, para se cumprir aquilo que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábola. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e falaram: não entendemos nada, o senhor só fala em parábola, a gente não entende nada. Explica o que significa essa parábola do joio. Jesus então respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são aqueles que pertencem ao mal, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim do mundo, é o final dos tempos, os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, também assim acontecerá no final dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos aqueles que fazem os outros pecar e os praticam o mal. Todas essas pessoas serão retiradas do reino. E depois essas pessoas serão jogadas numa fornalha de fogo. Então ali haverá choro e ranger de dentes, quer dizer, raiva. Então os justos finalmente vão brilhar como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, entenda bem, hein? Palavra da salvação. Ô Davi, Alicia. Ô Alicia. Alicia. Tá chamando. Você também, Davi. Vem aqui, ó. Olha aqui. Um passarinho botou um ovo aqui. Espera aí, calma aí. Deixa eu ver se eu tenho. Não sei. Aqui. Botou outro ovo aí. Tem 2. Muito bem. Nós continuamos a escutar e a meditar as parábolas do reino proclamadas por Jesus no exercício do seu ministério entre nós. Elas nos ajudam muito a compreender o jeito de agir do homem e o jeito de agir de Deus. Nunca podemos esquecer o modo como as parábolas chegam até nós vem dos evangelistas. E junto com eles vem essa problemática pastoral e social 50 anos depois, formando as suas comunidades. E não esquecer nunca, as parábolas, elas têm um conteúdo escatológico, apocalíptico, que julga. A fé é a única possibilidade que nós temos de acreditar na presença de Deus, só através da fé. Jesus exige, portanto, da sua igreja uma atitude e espírito de gratuidade que marcou o próprio Jesus. Ele era assim, de fato, em todos os seus encontros. Parece ser o grande ensinamento de Mateus, que significa dom de Deus, né? Mateus significa dom de Deus. Mateus, 50 anos depois de ficar 15 anos na Judéia, depois na Páscoa, da ressurreição, ele fica 15 anos na Judéia, ele prega o evangelho em hebraico.
E depois ele vai para a Etiópia, na África, na Macedônia, e também vai para o Irã. Ele morreu na Etiópia. A África, na antiguidade, era uma potência mundial. Como nós sabemos, a Etiópia, então, nem se fala, era um país maravilhoso, riquíssimo, né? Produzia ouro, até os Salmos fala disso, né? Os reis, o livro dos reis fala, né? O próprio Salomão mandava comprar ouro da Etiópia no dia da Nossa Senhora da Assunção, no dia dela, tem um salmo que fala, né? Ouro de Ofir, né? Aquela coisa lá, né? Comprar ouro de Ofir para dar à mãe de Jesus, né? Nossa Senhora, melhor. Ô, Heitor, você ficou sem? Você ficou sem? Ela te deu uma merreca, né? Um pedacinho de nada, que era só assim mesmo. Mas tem que prestar atenção na missa, hein? Então, essa foi a vida do Mateus, né? A parábola desse 13º domingo é a parábola do joio e do trigo. Do joio no meio do trigo. Ou também, como antigamente a gente chamava de parábola da cisânia e o trigo. É o nome oficial, que está em São Mateus capítulo 13, do Sermão das Parábolas, né? Mateus identifica nas parábolas de Jesus com a sua experiência pessoal de anunciar e evangelizar outros povos. Antes da explicação ou da alegoria da parábola do joio e do trigo, Mateus, diferente dos outros, ele acrescenta 2 outras parábolas curtinhas, mas muito importantes. É a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Importante, né? A parábola agora é explicada, Mateus destaca isso, dentro de um ambiente fechado. Ninguém entende as parábolas. O povão entende. Os discípulos não entendem. Quem está perto de Jesus não entende. Ninguém entende. Por isso a necessidade, 50 anos depois, então piorou. Se já não entendia no tempo histórico, 50 anos depois, então, grego, africano, gente de outras nações, vai entender mesmo, né? Por isso a necessidade dessa alegoria. A alegoria é a explicação. Só que Mateus destaca agora que a explicação é para um grupo, né? Um grupo fechado. Ele diz, então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa. Em Mateus, eu falava casa, não é casa de tijolo, hein? Jesus não tinha casa, Jesus era sem teto. Jesus era sem terra. Jesus não tinha essas coisas. Quando fala casa, está falando no sentido de o círculo de amigos mais próximos. Você já deve ter usado essa expressão também, né? Quando você encontra pessoas amigas, pessoas legais, fala, estou me sentindo em casa, né? Esse é o sentido da palavra casa no Evangelho, né? Normalmente. Mateus, então, fala desse círculo de amigos mais próximos. Eles pedem para Jesus, explica para nós. Eles pedem a explicação da parábola da semente boa e da má semente. Se a gente observar bem nesse 3º sermão, Jesus vai nos oferecendo, no fundo, uma compreensão sobre Deus. Quem é Deus? Deus, nosso Pai. E por isso, acabou minha cota de chocolate, acabou.
Ai, que delícia, vai acabar a força. Que coisa boa. Né? No terceiro grande sermão de Jesus, então, das parábolas, há esse ensinamento sobre quem é Deus. No fundo é isso. Se você olhar o conjunto das parábolas, vai ver que Jesus está falando de Deus. Quem é Deus? Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Deus é sempre generoso. Apagou a luz, graças a Deus. Deus parece que ele tem uma paciência, ele tem uma hospitalidade diante do mundo. Deus é misericordioso. Assim, as parábolas vai mostrando isso. Mas essas duas parábolas pequenininhas, elas são as mais importantes também. Deus confiou a força do movimento do reino aos mais pobres. No fundo, ele está dizendo, Deus está no meio de nós. E Deus é assim. Deus é bom, misericordioso, grandioso, é paciente, é hospitaleiro. Né? A força do reino deve se manifestar também na igreja, na comunidade. A igreja não pode ser uma seita. A igreja não pode ser um time de futebol. A igreja não pode fazer parte da FIFA. Entende? Porque são seitas. Time da Inglaterra, da França, do Brasil, de não sei de quê. São grupos. Grupos fechados. Grupos que têm que lutar contra o outro para ganhar um pedaço de um treco lá. Entendeu? E fazem um esforço danado, né? E ganham dinheiro pra caramba, para ganhar um pedaço de um treco lá. No fundo, não tem significado nenhum. Né? Então, a força do reino deve ser assim. É o que Jesus pede. Evitar ser uma seita. Os fariseus e os essênios, os fariseus achavam que a salvação estava aí. Você se separar de todos, viver uma vida separada, rigorosa, etc. Os essênios também achavam isso, que era um outro grupo religioso judaico. Os essênios achavam, nada no mundo presta, o mundo é imoral. Vamos morar no deserto, longe de todo mundo, viver a nossa vida separado desse mundo. Vira uma seita. Né? Seita é isso. Seita é aquilo que vem para separar, tirar da convivência. Né? No fundo é isso que fazem, muita gente faz. Da comunidade deve manifestar-se, portanto, a força do reino. Mas não, o problema é que na comunidade você tem gente santa, mas você tem gente que não vale o prato que come. Você tem gente que não vale nada. Na comunidade, no mundo é assim. Você tem gente maravilhosa, mas você também tem os pecadores que convivem no mesmo ambiente. A parábola do joio e do trigo, portanto, revela essa questão, essa tensão, né? Do que fazer. Os pecadores foram semeados pelos inimigos. O objetivo dos pecadores é sempre sabotar a palavra, sempre sabotar o evangelho, sempre sufocar a força vital do reino. O problema é que Jesus fala assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A força do reino é a força. Deus já está. Então não adianta, né? Ter esse esforço todo para sufocar, para sabotar, para ir contra o evangelho, não adianta. Quem vai perder são vocês, né? Isso é o que Jesus diz. Não vão ter sucesso, né? Mas é preciso enxergar isso daí. Você tem que enxergar a força do reino. A gente
é como os empregados. Viu a erva daninha, vamos arrancar. O dono, o dono do trigo, do campo, fala, não arranca não. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é claro que nós temos gente que não vale um prato que come, não vale nada dentro da igreja, vagabundo. É claro. Mas a vontade que a gente tem é sair dando uma paulada, dando um coice, fazendo tudo isso. Essa é a vontade. Mas na parábola de Jesus, Deus fala, não, porque a gente tem sempre que dar chance da pessoa melhorar. Pode ser que a pessoa melhore. O apóstolo Paulo não foi assim? Não foi desse jeito? Paulo não perseguiu os cristãos? E acabou se tornando o quê? Uma pessoa tão importante na igreja, uma coluna mesmo da igreja. Se você fosse assim, ser olho por olho, dente por dente, você imediatamente você se livraria do Paulo. Mas não. Deixa ele. Todo mundo precisa de uma oportunidade para ter uma visão nova, para poder melhorar. Por isso, Mateus nos fala dessas pequenas parábolas, a da mostarda e do fermento. A do grão de mostarda nos lembra a profecia de Ezequiel 17, o povo de Deus, mostarda. Ver o cedro lindíssimo, aquela castanheira, aquele jequitibá gigantesco, aquela coisa de 300 anos, 200 anos, lá. Quando eu fui na Amazônia, você vai... Tem árvore que meu Deus do céu, o caule é tão grande que não dá para abraçar, entendeu? Precisa de 10 pessoas para fazer um abraço no caule, é uma coisa impressionante. E você fica pensando assim, como tem gente que é capaz de pegar um serrote e cortar aquilo, né? Que juízo tem que merda de galinha tem uma pessoa no cérebro, né? Cortar uma árvore de 300 anos de idade, 200 anos de idade, o que essa pessoa tem na cabeça, né? É uma afronta à vida, você fica assustado de ver que tem gente que não tá nem aí mesmo. Agora, ver o jequitibá, o cedro, aquela coisa linda, maravilhosa, é fácil, isso é fácil. Agora, você enxergar numa minúscula semente, sêmen do latim, o futuro grandioso que espera aquela semente, não é tão fácil. Portanto, Jesus começa agora a falar em acreditar de verdade. Agora tem que acreditar de verdade. Agir com ações segundo o desejo de Deus. Você tem que plantar o grão. Você tem que pegar o fermento. 3 medidas de fermento. Mateus, quanto é? 42 quilos. É muito pão. 42 quilos? 1 quilo de farinha de trigo, você vai fazer um monte de pão. 42, então, Deus me livre. Então, essa mulher pega 42 quilos e faz todo aquele negócio lá, põe ovo, põe isso, põe aquilo, não sei o quê. Põe ovo, coisa nenhuma, porque no Oriente eles não usam isso, né? Mas nós usamos, né? Aquelas coisas todas. Mas se ela não pegar um tanto de fermento, bem pouquinho assim, e enfiar dentro da massa, espalhar ali, aquilo ali, não vai. Olha o simbolismo. Tem que pegar o fermento, colocar na massa, sovar a massa, para que surja o efeito necessário. Portanto, nessas duas parábolas, a palavra não é importante. O importante no trigo, na parábola do semeador, do joio do trigo, é importante.
Mas na parábola do grão de mostarda e do fermento, a palavra não é importante. O que é importante? Fazer. Aí isso é importante. É fazer, agir, fazer o reino crescer, fazer a força vital. Quem se faz pão em casa sabe muito bem como é que é. É uma maravilha. Faz aquilo tudo lá. Aí depois você põe o fermento biológico, né? Que é o mais gostoso, eu acho. Descansar, aquela massa que é uma bolinha desse tamanho, vai virando uma bolona de futebol, né? Aquele efeito, né? A força do fermento vai, age, funciona, independente de você. Você põe, separa, cobre com um pano e pode dormir. Depois você vem, tá lá aquela massa bonita para ser feita assada, né? Então Jesus recorre nas parábolas ao mundo dos agricultores e do cotidiano da nossa vida, do dia a dia, para ensinar e falar sobre Deus. O espírito dos ensinamentos das parábolas é a da rede, né? Você faz, você evangeliza, aí vem a rede. A rede traz coisas maravilhosas, mas traz botina, resto de lixo que o povo joga na praia, no mar, vem tudo. E aí então você botar o feijão em cima da mesa, botar uma bacia no colo e ia fazendo aquele gesto. O bom vem para cá, o que não presta vai para lá. O bom vem para cá, o que não presta, ela ia juntando o que não presta. E aquilo que não presta, no fim dos tempos. Naquela peça do... Como é que ele chama? Como é que chama aquele italiano? Não, daqui da Moca, aqui. Gianfrancesco Guarnieri, né? Guarnieri. Ele escreveu um texto, uma peça, chamado Eles Não Usam Black Tie. Vocês já ouviram falar disso? Não. Eles não usam black tie. Virou filme também. A pessoa mais importante do Eles Não Usam Black Tie não é o conflito que há entre patrão e operário. Porque quem não usa black tie somos nós, né? Os operários. Os patrões usam black tie. Black tie é aquela roupa esgomada, bonita, linda, assim, aquele colete, assim, né? Nós não usamos isso no cotidiano, né? Mas a pessoa mais importante é a mulher do Gianfrancesco Guarnieri na peça, que é uma mulher chamada Romana. Ela observa tudo, ela está vendo tudo, ela está vendo a indignação do marido, a luta para ter condição de vida melhor, ela está vendo o filho se desviar, filho mais novo, porque o filho mais novo vai trair o pai. O filho mais novo vai agir totalmente o contrário, vai se colocar do lado dos patrões, né? Ela está observando tudo. É um personagem do teatro. Um dos mais importantes que fez esse papel foi a Fernanda Montenegro. Ela senta na mesa, o marido derrotado, lógico, apanhou da polícia na porta da fábrica, não, decepcionado com o filho, jovem, que o filho trai, e ela senta na mesa, joga o feijão em cima da mesa, pega a bacia, ele do lado. É o silêncio, ninguém diz nada. E aí ela começa a escolher o feijão.
Essa cena é profundamente religiosa. É a conclusão. Os bons e os maus. Deus julga os bons e os maus. Os bons ele guarda para si. Os maus ele separa e joga fora. Mas não tem diálogo. Vocês têm que ver. Procura aí. Hoje em dia tem tanto meio de assistir essas coisas. Procura aí. Vocês vão ver. Vocês vão entender o que é escatologia. Isso é escatologia. Portanto, é preciso transformar o mundo. É preciso melhorar o mundo. É preciso transformar um mundo adequado. Um mundo proteger a vida, proteger as espécies, proteger a liberdade. E isso só se faz fazendo coisas, agindo. Esse é o sentido da parábola, né, do fermento e do grão de mostarda. Evidentemente que a parábola do joio e do trigo é uma dura crítica. Para a glória. Ó Deus, no único sacrifício da cruz levastes à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai essa oblação, essa oferta das mãos do teu povo, e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos, o que cada um trouxe em tua honra. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação, damos graças e bendizermos, Senhor Pai Santo, Deus eterno, cheio de misericórdia e de paz. Quisesses que o teu Filho, obediente até a morte na cruz, nos precedesse no caminho de volta para vós, meta de toda a esperança humana. Na Eucaristia, testamento do seu amor, ele se faz alimento, comida e bebida espiritual, que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com este penhor da ressurreição final, participamos na esperança do banquete do teu reino. Por isso, unidos aos anjos e os santos do céu, nós também aqui, com eles, proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome
do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai por esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito, a fim de que se torne para nós do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para que o mundo seja salvo. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e de servir. Suplicantes, nós te pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso bispo, Dom Munhaque, e também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus, e assim nós nos tornamos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também da tua misericórdia de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da tua face. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os santos apóstolos e todos os outros santos que neste mundo viveram na tua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Tem um negócio. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos nossas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos Não deixeis cair cair em em tentação, tentação. mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro De Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso.
ligado agora. Não, agora não ligou. Vai desligar aqui. Oremos. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor misericordioso, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciaste nos mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor. Davi. Ô, Davi. Davi! Pergunta lá o que abriu, o que deu na... Ô, Heitor, o que saiu no seu? Davi! O Davi vai lá. O que é isso? Um morcego? O que é isso aí? O que é isso? Ah! Quem é essa coisa aqui? Não sei. É um personagem. Ai, peraí. Ah, o seu também foi esse? Não, cadê a asa? Cadê a asa? Ah, tem a asa. E o seu, cadê? É. Pergunta lá pra ele, pega lá com ele. Tá lá com meu pai. Rápido, hein? Que o jogo é bom porque é rápido. Eu nunca ouvi falar disso daqui. Não sei que diabo é isso, não. Talvez seja um É personagem. um personagem de desenho animado. O que saiu do seu? Ixi, Maria Santo, do seu? Não tem moeda nenhuma. Ah, isso aí você que colocou, vá, sem graça. Olha, Eu coloquei que bicho é esse daqui? Um dragão. É dragão? um dragão roxo. Um dragão roxo. Muito bem. Um dragão Guarda roxo. seu dragão roxo lá. Seu dragãozinho. O seu é o roxo. mais bonito. O seu não deu nada? Não. Eu não ganhei. Ai, meu Deus. Eu não ganhei. Próxima vez você... O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ô Ivone, essa crentaiada que vem aqui assistir a missa para depois ficar falando o que a gente está pregando por aí, dá um chega para lá neles, viu? Eles estavam sentados do seu lado aí, entendeu? Você vê que acaba a pregação, eles levantam e vão embora. Isso é uma falta de educação tão grande, um desrespeito à missa, na verdade. Não é? Essa gente, eu estou cansado, estou saco cheio já dessa gente, viu, gente? Eu estou com vontade de qualquer hora dar uns petelecos. Quê? O que ela está falando? Eles têm 3 anos. 3 o quê? Anos. 3 anos você? E você também tem 3? Vamos em paz, que Deus ajude vocês hoje sempre. Coragem, ânimo, apesar de tudo. Coragem. A missa terminou, vamos em paz.